Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse nosso segundo encontro da leitura comentada do livro Deusas, Mistérios do Divino Feminino, do Joseph Campbell. Caso seja a primeira vez que você esteja tendo contato com esse vídeo, com essa série de vídeos, e queira participar do grupo de estudos, lá na bio do meu Instagram tem um link para você entrar no grupo do WhatsApp, e lá eu coloco as demais informações. Mensalmente, nós nos reunimos para ler um capítulo desse livro, e depois dessa primeira exposição teórica, que é o que vocês têm acesso através da gravação, nós prosseguimos para uma jornada de compartilhamento de estudos, de visões, onde todos os participantes podem ter um momento ali para conversar, falar como que essa leitura os afetou, como que elas atravessou, tecer alguns comentários, tirar algumas dúvidas e eventualmente até realizar algum tipo de prática espiritual ligada à deusa. Então, caso você queira participar, será muito bem-vindo. Lembrando que esse grupo de estudos é gratuito. Bom, uma breve introdução novamente, né? Sei que a maioria que está aqui já me conhece, mas caso seja a primeira vez que você esteja me vendo, meu nome é Vitor Coelho, muito prazer. Eu sou sacerdote da deusa, exerço meu caminho espiritual através dos sagrados caminhos, tanto do xamanismo quanto da bruxaria. Também sou um psicoterapeuta junguiano em formação. Então, dentro desse grupo de estudos, eu busco muito trazer sabedoria desses dois campos, tanto da psicologia quanto da espiritualidade para poder enriquecer um pouco mais a leitura que nós fazemos desse livro. Eu também tenho nas redes sociais, tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube, esse arroba que é ix.luzdadeusa. Principalmente através do YouTube, do Instagram, você consegue ter acesso às cerimônias xamânicas que eu realizo, principalmente se você for de São Paulo, né, para poder participar das cerimônias presenciais, cerimônias ligadas à espiritualidade da terra, à espiritualidade da deusa, algumas com plantas de poder, mas não obrigatoriamente. Também dou aulas, sou professor, então dou aulas de magia, de tarô, de espiritualidade da deusa. Caso você queira aprender um pouquinho mais comigo, será muito bem-vindo. E lá por essas plataformas você consegue acompanhar as novas turmas que eu vou lançando durante o ano. Também realizo de maneira individual atendimentos oraculares, principalmente com tarô, e realizo diversas outras terapias energéticas para buscar esse alinhamento do corpo, mente e espírito. Caso você tenha interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, nessas redes você consegue ter acesso a tudo isso. Mas, hoje em especial, nós estamos aqui para conversar mais sobre esse livro do Joseph Campbell, O Deusas, né? No encontro do mês passado, nós conversamos sobre o capítulo um e dando uma breve revisada, assim, né? No capítulo um, de maneira geral, a gente falou sobre a deusa, mas a deusa no Paleolítico, né? E o que que é o Paleolítico? Esse período da pré-história que vai desde 2,5 milhões de anos antes de Cristo até 10 mil anos antes de Cristo. E já no Paleolítico, nós temos as primeiras evidências históricas de um culto à deusa, né? Então, nós vamos ter ali, entre esses vestígios, principalmente essas estatuetas de representações femininas que foram chamadas de Vênus paleolíticas, né? Vênus por causa da deusa do amor, deusa da fertilidade, e justamente os atributos de fertilidade que são ressaltados nessas estatuetas. Então, você pode ver ali ancas largas, né, para a gestação, para o parto. A gente vê seios volumosos relacionados ao aspecto de nutrição da vida, o corpinho rechonchudo, enfim. Todas as características dessas estatuetas são reforçadas, são estereotipadas para simbolizar tanto o ato de doação da vida quanto de sustentação da vida. E justamente devido a esses poderes, esses atributos que estão presentes no corpo da mulher, né, logo, a primeira representação que nós tivemos da divindade foi feminina, mas relacionando também o feminino à terra. Então, uma associação muito íntima a esses poderes de doar, de gerar, de nutrir, de sustentar a vida, presentes tanto no corpo da mulher quanto no corpo da terra. Então, esses primeiros cultos, eles eram cultos de fertilidade, que estavam muito relacionados à maternidade, à abundância do corpo, e a percepção da Mãe Terra enquanto um símbolo de fonte da vida e fonte do alimento. Então, esse que era a principal associação da deusa dentro do Paleolítico. O entendimento da deusa enquanto a grande mãe e uma mãe da terra. Eu coloquei aqui no slide uma imagem que talvez seja mais conhecida, né? Que é a Vênus de Willendorf. Mas existem Vênus que foi encontrada
acho que na Austrália, já não lembro mais. Mas, enfim, a gente encontra dessas pequenas estatuetas é, em tudo quanto é lugar, né? A gente encontra ali desde a Ásia, também tem na Oceania, muitas ali na costa da Europa, principalmente no sul da Europa, né? Diversas representações desse feminino, né? E isso dado no Paleolítico, né? Aqui eu trouxe para vocês a questão de dois outros períodos para auxiliar a gente no entendimento dos capítulos de hoje, tudo bem? Então, nós temos o período do Neolítico, né, que é o que a gente vai conversar hoje, que já é uma outra percepção da deusa, né? No Neolítico, é esse período que vai de 10 mil anos antes de Cristo até 3 mil anos antes de Cristo. Então, sei lá, no Paleolítico, o período da Pedra Lascada, né? Que, como a gente comentou no encontro anterior, ele era muito demarcado pela caça, por pequenas coletas, né? Aqui no Neolítico já é uma outra, é chamada até de Revolução Agrícola, né? É uma intensificação do cuidado humano com a agricultura, né? Então, se antes eram apenas coletores, povos mais nômades, aqui a gente começa a ter uma fixação dos nossos ancestrais na Terra, né? Então, dentro do Neolítico, o que está acontecendo com a humanidade, né? Revolução agrícola, né? A primeira domesticação dos animais, né? Então surgem aqui também os animais de corte, não apenas os animais de caça, né? Ah, o surgimento do primeiro uso de ferramentas de armas, né, e também de alguns artefatos, a partir da utilização de pedra polida no Neolítico. E já vou trazer para vocês como que a deusa se diferencia, né, do Paleolítico para o Neolítico. Mas aprofundando um pouquinho mais, porque a gente vai abordar os dois no encontro de hoje, né, tanto o Neolítico quanto a Idade do Bronze, finzinho da pré-história, né. Na Idade do Bronze, que é esse período que vai de 3.300 a.C. até 1.200 anos de Cristo, a gente vai ter o início da metalurgia. Tanto que a Idade do Bronze é justamente por causa disso, né? O surgimento das primeiras ferramentas, primeiros utensílios, utilizando o bronze, que é essa liga do cobre com o estanho, né? Então, esse princípio da metalurgia ali na Idade do Bronze e que vai permitir a criação tanto de armas, vejam só, arma e deusa não combina, a gente vai ver isso no decorrer do nosso encontro. Então, o surgimento das primeiras armas, surgimento de utensílios domésticos, de panelas, enfim, de ver vários instrumentos, inclusive artísticos mesmo, né? Que utilizam o bronze, né? E a partir disso também propiciam um desenvolvimento maior, né, das cidades, um avanço nas técnicas de escrita, de pintura e principalmente de comércio. Só para a gente ter uma situação histórica, né, do que está acontecendo durante esses períodos. Então vamos lá, né? No capítulo 2, o Campbell ele vai separar em dois subcapítulos, né? O primeiro deles é o capítulo que vai falar justamente sobre esse período já do período neolítico, que ele vai falar da pedra ao cobre, né? Esse período da idade da pedra, do neolítico, ele vai especificar ali na Anatólia, na Península da Anatólia, onde a gente chama de Turquia hoje, tudo bem? Então, se no decorrer, assim, da nossa conversa, eu falar Turquia, adaptem, né? A gente tá falando seria um anacronismo até dizer isso, né? Mas a gente está falando ali daquela região da Península da Anatólia, tudo bem? Então ele vai focar muito nessa região, que é onde tem muitos indícios históricos do culto à deusa, né? Vários assentamentos, o primeiro templo da humanidade está localizado ali também. Então ele vai focar muito ali naquela região, embora também tenha registros na Europa antiga, né? Principalmente no sul da Europa. O que que acontece? Antes de eu começar até, né, vou dar uma recomendação para vocês. Tem a Laila, que participa aqui do grupo de estudos com a gente, né? Laila, arte terapeuta, pela Casa Flor Dourada. Inclusive, se quiserem depois, pesquisem no Instagram, a página dela, que é muito legal. Ela tem sempre várias atividades de arte terapia super interessantes. E outros posts também muito legais, né? Mas ela estava assistindo essa série. Ela também gostou, também recomenda. Tem uma série na Netflix que se chama O Segredo do Templo em português, né? Em inglês é The Gift. E muito boa na Netflix, gente. Primeiro que é uma série que fala sobre a deusa, né? E a gente já tem poucas séries que falam sobre isso, né? É uma jornada
descoberta, de conhecimento, assim, de uma pessoa se reconhecendo sacerdotisa da deusa. Não vou dar muitos spoilers, porque é um segredo do templo, né? Mas, enfim, essa série, ela se passa na Turquia, né? Inclusive, a atriz que faz é uma atriz muito famosa, ela fez uma novela turca que passou na Band, que eu não sei qual é, né? Mas sei que na época fez muito sucesso, então muita gente conhece essa atriz. E essa série, ela retrata, inclusive, um dos templos das ruínas que estão ali lá na Turquia, de Göbekli Tepe, que é acreditado ser o primeiro templo da humanidade, e como que esse templo está muito relacionado com o culto à deusa, né? Então é muito legal, vale muito essa indicação de série. E depois, se vocês assistirem, comentem comigo, ou se já assistiram, podem deixar aqui nos comentários também. É uma série muito, muito bacana, que vai retratar um pouquinho disso que a gente vai falar na primeira parte do nosso encontro. Bom, então, lá na Península da Anatólia, né, o que que a gente tem em especial? Nós temos uma cidade lá chamada de Çatalhöyük, né? Que ela foi uma das primeiras cidades do mundo, né? Então, dentro desses assentamentos, nós temos diversas evidências históricas de que ela era uma sociedade mais agrícola, preponderantemente agrícola, e muito igualitária. E esse aspecto igualitário, ele é percebido pelas edificações mesmo. Então, não existiam casas de muito luxo em detrimento de casas muito pobres, não existiam túmulos, né, para chefes de exército, para chefes de Estado, túmulos muito diferentes um do outro. Então, as evidências que apontam é que era uma sociedade ali mais igualitária, menos hierarquizada, né, mais horizontal. E dentro dessa cidade foram encontradas diversas estatuetas femininas, né? E muitas dessas estatuetas femininas, assim como as Vênus paleolíticas que a gente comentou, elas foram interpretadas como sendo representações da deusa, né? Então, esse culto à deusa em Çatalhöyük, ele representa um estágio anterior à transformação das sociedades que vieram depois com a Idade do Bronze, que é a Idade da Arma. Comentei que Deus e Arma não se dão muito bem, né? Que foi quando esses cultos masculinos, os cultos do Deus do fogo, os cultos do Deus da arma, né? Começaram a se intensificar e invadir os povos, as culturas da deusa, né? Então é interessante a gente estudar o culto de Çatalhöyük, não só por ser um dos primeiros, por ser um dos mais antigos, que é super interessante por esse aspecto, mas também ele é um dos últimos cultos a cair, da deusa a caírem dentro da Turquia, antes da invasão dos povos indo-europeus, né? Antes da invasão desses povos masculinos, de identificação com divindades masculinas e da guerra, né? Então, como a gente pode ver, essas culturas da deusa têm essa característica, né? São sociedades mais pacíficas, mais voltadas para a agricultura, com uma menor estratificação da sociedade, algo mais verticalizado, mais horizontal, né? Menos verticalizado e fortemente pautado numa inter-relação entre as pessoas. Então, por vezes, as pessoas pensam que se não é um patriarcado, necessariamente é um matriarcado, né? No sentido de mulheres exercendo o domínio e o poder sobre o masculino. E, na verdade, a gente não vai encontrar isso, né? Até mesmo pelas representações artísticas, a gente consegue ver uma certa parceria entre masculino e feminino dentro dessas sociedades. É, o Campbell vai trazer de muito interessante nesse capítulo várias estatuetas para representar a ideologia que está por detrás dessas sociedades. A primeira, que eu acho muito interessante, e essa é a minha favorita, né? É essa peça de cerâmica que representa a deusa dando à luz a uma criança, né? E rodeada por dois leopardos ali ao redor, né? E é muito curioso também, porque hoje, geralmente, quando a gente pensa, pensa nos símbolos associados à deusa, pensa nos animais da deusa. Geralmente, a gente vai pensar em animais, em símbolos que são muito femininos, ditos assim, né? Mas muito delicadinhos. Então, a gente vai pensar na borboleta, na pomba, na rosa, diversas flores, né? O coelho, enfim. Tanto que isso foi interessante, né? Eu fiz minha formação original é em Direito na USP, né? E lá tinha essa questão. A USP ela é muito
do diálogo entre as instituições, então a gente acaba tendo que fazer algumas matérias em outros institutos, né? E eu fiz uma matéria que era lá no Museu Paulista, o Museu do Ipiranga, para quem não sabe, pertence à USP. E aí fui fazer uma matéria lá, e uma das salas que eu gostei muito, inclusive meu trabalho final foi sobre ela, caso alguém que tenha interesse possa até compartilhar depois, era sobre como que a cultura da deusa está presente dentro do museu, né? E é engraçado porque tem uma exposição que ela vai mostrar de maneira muito interessante, ali no século XVIII, XIX, essa tensão entre o masculino e o feminino, e como que eram os papéis de gênero dentro da sociedade brasileira nesses séculos, né? Um dos pontos que eu abordei era justamente esse. Como que o feminino ali era representado como uma associação à natureza, embora só pudesse ficar dentro de casa, né? O feminino era representado, associado à natureza, mas sempre com figuras muito dóceis, né? O passarinho, é, a flor de jardim, todos os símbolos assim muito delicados, representando a força feminina enquanto algo muito sutil. Enquanto tinha o urso, o alce, o veado, esses animais já na ala masculina. E olha que o masculino já, você pode perceber lá nessa exposição do museu, que o masculino já não é tão associado à natureza, né? E aí pode ser um susto quando a pessoa vai estudar a espiritualidade da deusa, principalmente esses registros mais históricos, e perceber que diversas deusas, elas não estão relacionadas apenas a esses animais fofinhos e dóceis e mais sutis. Muito pelo contrário, né? A gente vai encontrar deusa associada a animais selvagens, como a serpente, né? E principalmente aqui os felinos. Essa associação aos felinos vai durar até a Idade Média, né? Associação das bruxas com os gatos. Mas, enfim, com os felinos, nós vamos ver a deusa Cibele, que tem a carruagem carregada por leões, a própria deusa Inanna, Ishtar, também associada aos leões. Nós temos diversas deusas que estão associadas ao felino, né? E é até um ponto aqui de reflexão, né? Poxa, por que será que o feminino está tão associado a esse poder do felino, né? É, a gente pode fazer um paralelo aqui com o xamanismo, né? Aqui no xamanismo andino, eles também têm essa concepção do mundo triplo, né? Mundo inferior, mundo médio, mundo superior. E cada um desses reinos, ele é regido por um animal de poder, né? É um animal que expressa a força daquele reino. E para eles, o animal que rege o mundo médio é o jaguar. Fazendo uma adaptação para nós aqui, nossa terra, é como se fosse a onça, né, o jaguar. Que é esse felino, que é um felino de garra, de força, de poder. E realmente, né, viver aqui no mundo médio, ele tem uma força muito intensa. É um mundo de desenvolver nossa força, de desenvolver garra, né, de matar um leão por dia. Então, tem toda essa força selvagem da natureza permeando por aqui. Entretanto, é uma força muito bonita, né? Fazendo uma comparação com uma onça, pode ser a própria a pluma, o jaguar, né? Mas para gente que tem a visão talvez mais clara da onça andando, a gente vê que é uma força, é um perigo. Mas é uma coisa tão bonita, né? Tem o andar de gato, o desfilar da onça, né? Então representa tanto esse poder da beleza, do encantamento da deusa, quanto esse poder que é um poder selvagem, né, e exuberante. Muito interessante essa associação aqui entre o parto e o nascimento, né? Então, o bebê, o recém-nascido, que precisa de cuidados, né? Esse aspecto maternal da deusa e as forças selvagens ao redor. Porque aqui representa também como que a deusa, ela é capaz de conduzir essas energias caóticas da natureza, né? Como que essas forças, tanto de vida quanto de morte, elas são harmonizadas ao redor da força da deusa, né? Então, a presença dos felinos ao lado da deusa é um lembrete de que o sagrado feminino não é apenas suave e nutridor, mas também é feroz e indomável. Animais tão fortes aos seus pés ou ao seu lado sugerem que ela é a soberana das forças naturais, capaz de controlar e harmonizar a energia selvagem e caótica. Essa imagem, gente, ela foi encontrada num silo resquícios, né, do que seria um silo de grãos ali na Turquia, por volta de 6.000 anos antes de Cristo. Então, ali a gente vê também essa associação da deusa como sendo a mãe da terra, a mãe do corpo, a mãe das plantas e a mãe das colheitas abundantes, né?
Também por isso que ela é representada toda rechonchuda, né? Toda corpulenta. Então a gente tem essa representação de um feminino selvagem, poderoso, dentro dessas culturas mais antigas. Como eu disse, isso vai se perpetuar, né? Então a gente vai encontrar diversas representações posteriores em outras culturas do feminino associado aos felinos, seja o leão, a leoa. Eu acabei de falar aqui da América Andina, né? Pensando nessa questão mais do xamânica, mas se a gente for pensar na América Central, olha que interessante, o Ix, o Ix que a gente fala, ele é uma representação do feminino. Então, por isso que existe a deusa Ixcacau, por exemplo, né, que é o cacau feminino, Ixchel, né, que é a deusa da lua, das águas. Então, esse Ix seria como se fosse o nosso A, né? E aqui na língua portuguesa é uma denotação do feminino, né? E curiosamente também, o Ix, ele é a palavra que representa a onça, né? Dentro da América Central. Então, também na América Central se representa, continua essa ligação entre o poder do feminino e o poder dos felinos, né? Muito, muito interessante isso, muito interessante. Ah, e aqui a gente vai prosseguir agora falando da representação animalesca do masculino, né? A gente falou da deusa associada aos felinos, né? O masculino, ele vai ser muito associado aqui nessas culturas aos animais que seriam os animais que se sacrificam para a doação da vida, né? Dentro da América do Norte, a gente tem a figura do búfalo branco, por exemplo, a figura do búfalo, né? Como sendo aquele doador que a gente aproveita tudo dele, né? Aproveita a carne, aproveita os ossos, aproveita a pele para fazer casaco, para fazer sapato. Então ele é o que mais doa. Por isso que ele é um dos animais mais sagrados, o búfalo, né? Porque ele é o doador da vida. E dentro aqui, isso lá na América do Norte, dentro aqui dessa região da Turquia, da Europa, o animal que vai fazer uma correspondência, um paralelo, é a figura do touro, né? O touro enquanto um símbolo da prosperidade, o touro enquanto um símbolo do alimento sagrado. Até hoje, né? Se a gente for ver na Bolsa de Valores de Wall Street, né? Tem o touro, onde as pessoas vão lá, passam a mão para ver se dá sorte, né? Porque touro, ele continua sendo também um símbolo de prosperidade, um símbolo de alimento da vida, né? Que é sacrificado para a manutenção, sustentação da vida. E aí, gente, olha só que interessante, né? Vou primeiro ler o trechinho, depois eu contextualizo para vocês o que que é essa imagem. Essa imagem é a mesma que está no livro do Campbell, né? A diferença é que aqui não tá. Deixa eu ver se. Ah, agora sim. A diferença é que no livro está em preto e branco, né? Peguei uma imagem colorida para vocês. Mas está escrito o seguinte, né? A lua morre e ressurge. A lua traz em si sua própria morte na forma de uma sombra crescente, como todos nós. Mas ela tem o poder de se livrar da sombra e ressurgir. Portanto, a lua representa para nós a promessa de renascimento, que descarta a morte e renasce. Na procriação, a morte foi eliminada. O renascimento ocorre pelo corpo da mulher. Olha só que bonito, né? Então, realmente é muito presente na cultura da deusa a questão da vida, morte, renascimento, vida, morte, renascimento, esse ciclo eterno, né? E o touro, ele tem esse aspecto da doação da vida, e ele também está associado ao renascimento. Lá no capítulo 1, eu nem lembro se eu comentei isso no grupo de estudos, né? Mas no capítulo 1 do livro mesmo, tem um mito lá, né? Sobre o renascimento do touro, o renascimento do boi, é, enquanto sustentador da vida, né? Esse aspecto de morte, renascimento da vida animal e aliança com o reino humano. Não vou dar spoilers, né? Depois, quem quiser, dá uma olhadinha ou no vídeo anterior ou no capítulo 1 do livro do Campbell. Mas existe essa questão do animal de corte e o renascimento. A figura do touro também é muito especial, porque os chifres dele formam o crescente lunar, né? Então a gente vê o chifrezinho dele de marfim, assim, o chifre prateado crescendo, né? E muitas vezes dentro dessas culturas ele vai ser até estilizado mesmo, para ficar mais parecido ainda
com a lua, né? Então, associando com esse poder de vida, morte e renascimento, né? Então, nessa representação que a gente tem aqui, dessa maquete, né? Ela é uma representação do que foi encontrado em Satahoyuki, né, dentro de uma casa, barra templo, né, onde tinha ali três bucrânios, que são essas cabeças de touro, né, logo abaixo dessa posição da deusa, dessa representação do feminino em posição de parto, né. Então, como se a deusa estivesse parindo esse ser, esse touro que nasce e renasce, assim como a lua é, né. Então, aqui a gente vê primeiro uma associação da lua com o masculino, que já é super interessante, né? E a deusa enquanto a doadora desse renascimento para o masculino, né? Isso aqui também é muito bem representado em uma outra gravura que está no livro, né? Eu vou até voltar nesse slide aqui depois, para mostrar para vocês que acho que vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente pensa no papel do feminino enquanto um eixo central para que aconteça a transformação do velho no novo, né? A transformação do que vai morrer naquilo que vai renascer. Então, a deusa ocupando esse papel de renascimento, se bem que está mais para frente, vou colocar. Deixa eu ver, tá mais para frente. Mas existe uma gravura, que é a que eu estou me referindo, onde tem uma mulher ao centro, duplicada, né? Então, para um lado, ela está abraçando o marido, parece que eles estão até namorando, né? E do outro lado, ela está sustentando nos braços uma criança, né? Então, representando que ela traz a semente, que seria o esperma do marido, e através do seu próprio corpo acontece o milagre da vida da renovação e geração de uma criança. Ou seja, né, a gente vê essa dinâmica da deusa, mas também no próprio corpo feminino, a promessa do vencimento sobre a morte, né, desse renascimento. Também, num outro local lá em Satahoyuki, foi encontrado dentro de um templo essa maquete aqui mais ou menos, né? Então a gente vê ali um painel aqui na direita, né? Esse painel da direita que a gente está vendo uma ave descendo, tem ali uma ave com um abutre, né? Um abutre, pique um urubu pra gente aqui, né? Que seria esse animal que come a carne podre, né? Então, que também é um aspecto da deusa, né? A deusa enquanto aquela que reabsorve a matéria orgânica, né? Ah, o autor chega até a citar uma deusa egípcia, que esqueci o nome agora, mas existem diversos aspectos da deusa, chamados aspectos da deusa negra, que é essa deusa que reabsorve a vida, reabsorve a matéria orgânica, né? E ele, inclusive, diz que aqui é a deusa disfarçada pela presença de pés humanos, né? Então, não é um abutre qualquer, é a própria deusa que está ali. E esse abutre está avançando sobre uma figura humana, né? Só que essa figura humana está sem a cabeça, né? Tá só o corpinho ali. Ou seja, o que está mostrando, né? Que o que vai ser absorvido, o que vai ser consumido pela deusa é o corpo, né? É essa parte material, assim, que vai ser reabsorvida. E se a gente procurar a cabeça desse cara, onde é que está a cabeça? Tá ali, ó, debaixo do touro, né? Ou seja, e em diversas tradições a gente vai ver isso, né? Uma percepção que quando a gente está encarnado, quando a gente está vivo, algumas coisas morrem mesmo, né? Talvez a nossa personalidade, aquilo que você foi nessa vida, realmente se esgote, né? Mas existe alguma coisa que é preservada, alguma coisa que vai para frente, né? É, nos egípcios, por exemplo, né? Eles tinham todo, além da preservação e mumificação, né, dos faraós, de alguns sacerdotes, mas eles tinham muito um cuidado especial com a questão do coração, né? Então eles não davam tanta importância para a memória da cabeça, da mente, né? Não tinha tanta essa preservação, mas um cuidado enorme com a preservação da memória do coração, porque é isso que ia ser pesado no outro mundo, né? E aí, olha só que interessante. Aqui eles colocam que o que vai ser preservado, né, através da figura do crânio, né? Então, o seguinte, né? A cabeça, como um centro focal da consciência, torna-se representativa daquilo que vai reencarnar e é colocada sob a cabeça de touro, né? E ele expressa, ele olha esse cenário e tenta fazer uma síntese do que seria uma oração desse cenário, né? E seria algo mais ou menos assim: que eu, cujo corpo retorna à mãe,
possa obter o renascimento, assim como o touro-lua que renasce. Então a gente vê que essa cultura, ela é uma cultura de vida, morte e renascimento, né? Presente na mitologia tanto do próprio touro quanto da lua. Nessa mitologia, não há um triunfo da morte sobre a vida, mas morte e ressurreição entrelaçadas de modo inseparável. É o que Campbell vai falar. Nesse livro ele não falou, nem sei se ele fala, né? Mais pra frente talvez. Mas em outros livros ele fala do mito do eterno retorno, né? Que seria isso, vida, morte, renascimento, vida, morte, renascimento, né? Então, eu trouxe aqui alguns símbolos que são símbolos muito presentes na cultura da deusa, né? E que trazem essa mensagem de vida, morte, renascimento, né? Da ressurreição como um pilar fundamental da cultura da deusa. Então, a gente tem tanto a figura do touro, né? Do touro-lua, né? Com esse crescente lunar nos seus chifres, quanto a figura da própria lua, né? Vida, morte, renascimento. E a figura da serpente também, que é muito associada ao feminino e à deusa, também por causa dessa troca de pele, né? Por esse renascimento, deixar uma parte da matéria para trás e renascer. Então, esses são alguns dos fundamentos, né, dessa espiritualidade. O entendimento de que estar vivo, estar encarnado é algo bom, né? A cultura da deusa é uma cultura muito ligada à matéria e à natureza, né? E é muito curioso, porque você pode perceber, né, como que algumas religiões que afastam muito a morte, né, colocam a morte num local de horror que não precisaria, né? Pode reparar, gente, hoje eu acho que até está um pouco melhor, mas vejam há uns anos atrás, né, como que a questão da morte e dos espíritos quase sempre, 99% das vezes, era retratada em filme de terror, né? Em filme de horror, né? Nunca se via a morte dentro de um local, uma representação dela, talvez dentro de um local sagrado, né? Como é presente dentro dessas culturas, né? Ah, a morte vem, é algo inevitável, mas talvez a maneira como nós enxergamos ela, isso possa ser mudado, né? A gente pode tanto sacralizar a relação com ela, quanto a gente pode demonizar, torná-la cada vez mais horrorosa, né? Pintando em tons mais fortes, mais grotescos. A gente tem como um exemplo aqui, né, também na América Central, o Festival dos Mortos, né, no México. A gente vê um outro tipo de relação com a morte. Claro que o luto é doído para todas as culturas, é uma experiência humana, o sofrimento pela perda, né? Mas como que eles conseguem se relacionar com a morte através de um olhar mais bonito, de um olhar mais festivo, de celebração, de reconhecimento, de culto à ancestralidade, né? E é algo que a gente está perdendo, mas eu vejo que nós já estamos até em um outro movimento, né? Não adianta falar que é o cristianismo, que é um culto mórbido e não sei o quê. Poderia até falar sobre isso, mas eu vejo que hoje o movimento é muito pelo contrário, né? A gente está indo para um caminho cada vez mais das empresas, do capitalismo avançando sobre isso, né? Então hoje nós praticamente não temos muito contato com isso, né? Fica mais o contato na mão das empresas funerárias, né? Que tomam para si, não tem mais esse contato da sacralização da vida, sacralização da morte, a própria cerimônia, enfim, tudo se torna mais, talvez, a última aquisição, o último produto que vai ser comprado para aquela pessoa, né? Então, também é muito curioso. Eu vejo que nós estamos num movimento de desvalorização, de retirada do simbólico desse momento da finitude da vida, mas sendo muito abocanhado é, pelas relações de consumo, né? De contrato, relações empresariais, né? Bom, no próximo, a gente trouxe aqui outras gravuras que já estão no livro, né? Mas aqui apenas coloridinhas. Aqui também em Saltar-Huyuk, né? A presença dos touros, que tinha touro em tudo quanto era lugar, né? A presença deles de maneira bem demarcada aos chifres, estilizando um pouco mais para formar esse crescente lunar. Aqui a representação dos bucrânios em destaque, né? O Campbell traz também, primeiro que eu já achei um monstrão, né? Dele olhar e perceber que são leopardos, né? Uma imagem difícil, né? Tudo bem que depois que ele fala, a gente enxerga mesmo as manchinhas, as patinhas, né? Mas, enfim,
que essa representação aqui estaria na entrada de templos, né? E muito interessante, ele diz que, já achei o máximo ele reconhecer que são leopardos, né? Mas reconhecer que um é macho e outro é fêmea, aí já é complicado, né? Mas enfim, ele diz que essa representação na entrada do templo, né, de um leopardo macho, um leopardo fêmea se encarando, e que nós temos que passar por eles para alcançar o templo, seria um entendimento que nós temos que ultrapassar a dualidade para encontrar o divino, para encontrar até mesmo a deusa, né? A gente tem que ultrapassar essa dualidade. E que essa representação de masculino de um lado, feminino do outro, ele traz como um exemplo de uma dualidade ilusória quando a gente está no sonho, por exemplo, né? Quando a gente está sonhando, parece que nós, enquanto sonhadores, somos uma coisa e que o sonho é outra coisa, né? Quando, na verdade, quando a gente acorda, a gente percebe que era uma coisa só. Sonho e sonhador, mesma coisa. Então, essa representação aqui do masculino de um lado, feminino do outro, como um lembrete de que toda a dualidade que nós temos no mundo manifesto são também aspectos ilusórios que podem ser transcendidos e que não são a realidade última, né? E eu acho super interessante, porque toda entrada de templo tem alguma mensagem importante, vamos dizer assim, sobre como agir, sobre níveis de consciência que você pode alcançar dentro do templo. Ah, um dos exemplos que estão no livro são alguns templos chineses, japoneses, onde existe a figura de dragões na porta. Um dragão de boca aberta e outro dragão de boca fechada, né? Representando duas forças que nos prendem aqui na matéria, né? Que nos prendem no materialismo, melhor dizendo. Uma delas, a boquinha aberta, né? Seria a fome, né? Os nossos desejos, desejos, desejos. E a boquinha fechada seria o medo, né? Então, nós nos apegamos aqui por esses dois, por essas duas armadilhas, né? Tanto pelo desejo que não cessa, quanto pelo medo que nos impede de avançar, né? E que nós devemos transcender, ultrapassar essas duas polaridades para poder acessar o templo. Achei super interessante, isso super interessante. E compartilho com vocês, né? Quando eu era adolescente, eu frequentava um terreiro de Umbanda. E aí, logo na porta, tinha lá a firmeza, a trunqueira, que tem sim as funções mágicas, por assim dizer, né? De limpar, descarregar todo mundo que entra naquele templo, de fazer uma proteção do terreiro, proteção do ambiente. Então, todas essas funções mágicas, energéticas, estavam acontecendo ali. Mas também existiam as funções que eram psicológicas, por assim dizer, filosóficas, melhor até, né? As funções filosóficas. Tanto que atrás desse assentamento tinha um espelho muito grande, né, da guardiã da casa, e tinha lá com os pontos riscados, muito bonito. Mas o espelho tinha essa questão de perceber que quando nós estávamos dentro do templo, nós estávamos lidando com aspectos de nós mesmos, né? Tanto na convivência ali de conflitos, quem já passou por experiência assim de experiência religiosa em grupos, comunidades, sabe que onde tem ser humano tem problema, né? Então, tanto de perceber e reconhecer que eles são reflexos nossos que estão acontecendo ali, né? Que nós vamos lidar com aspectos interiores, mas também perceber que dentro da vivência do templo, da vivência do terreiro, né, no contato com as entidades, no contato com os orixás, com as divindades, com os deuses presentes ali, é, tudo aquilo ali é para fazer nós olharmos para o nosso interior, né? Esse é o aspecto também do espelho, né? O espelho enquanto refletir aquilo que é de verdadeiro em nós, né? Para nós podermos atravessar o espelho. Então, eu acho super interessante, né? Qualquer templo que eu vou, eu fico muito atenta ao que está na porta de entrada, né? Para perceber não só esses fundamentos mágicos e religiosos, mas também o que há de esotérico com S, né? O que há de consciência espiritual sendo ativada através daquele guardião, através daquele ser, através daquela representação que fica ali na porta, né? Todos eles, sem exceção, desde a Igreja Católica, tudo, mesmo que de maneira instintiva, né? A gente coloca na porta do templo aquilo que guarda um portal, né? O que nós temos que atravessar para alcançar o divino, né? Então, muito legal, muito bacana essa representação aqui do leopardo e a interpretação que o autor trouxe, né? Bom, nós temos no próximo subcapítulo, né? Então, isso aqui ele foi falar lá do Paleolítico, né?
Agora, no próximo subcapítulo, ele vai falar da idade do cobre e do bronze, né? Que já é um período posterior, que eu comentei com vocês, né? Que vai de 3.000 anos antes de Cristo até 1.200 anos antes de Cristo, que já é um período finalzinho, né? Onde a gente vai falar principalmente de Creta, né? Da civilização minoica, e a gente vai ver como que essa civilização minoica, né, que tem o culto ao touro sagrado, deixa eu até sair um pouquinho da frente, para vocês poderem ver uma representação cretense, né, do touro. Como que essas representações estão conectadas também diretamente a esse culto que vem desde lá da Turquia, né, desde lá da Eurásia, então, da Península da Anatólia. Então, nós temos esse segundo subcapítulo para conversar somente sobre como que é o culto da deusa em Creta e dentro da Idade do Cobre. Vamos estudar agora do cobre ao bronze, em especial a ilha de Creta. Bom, por que que Creta é tão importante para o nosso estudo, né? Como eu comentei com vocês, houve a invasão dos povos indo-europeus. Esse assunto, povos indo-europeus, ele vai ser abordado mais no capítulo 3, né? No mês que vem nós vamos conversar mais sobre eles, sobre essa invasão, sobre esses influxos populacionais que vieram dizimando as culturas da deusa, né? Mas, o que que é importante a gente saber? Que mesmo quando esses povos vieram, eles acabaram realizando um sincretismo com essas culturas da deusa. Então, nós vamos perceber até como que dentro da mitologia grega, por exemplo, nós temos as figuras femininas, nós temos as deusas, isso em diversas culturas, né? Então, o feminino está lá, mas não necessariamente a cultura da deusa, essa cultura matrifocal, matricial, estará lá, né? Como a gente vê no exemplo da Grécia, por exemplo, por mais que houvesse a deusa, as condições de dominação, e principalmente sobre as mulheres, né? Eram bem intensas, né, dentro da Grécia. Então, é interessante a gente ver isso, porque a gente pode acontecer de cair num erro, né, de querer resgatar a deusa, querer resgatar essa espiritualidade, mas utilizando os mesmos moldes que nós temos hoje, né, que são moldes de dominação patriarcal. Então, será que vai fazer tanta diferença pra gente se a gente pegar a situação do jeito que tá, e em vez de colocar um homem no poder, no topo, botar uma mulher e continuar perpetuando as mesmas estruturas de violência e de opressão? Né? Por isso que é tão importante a gente revisitar essas culturas antigas, principalmente para estudar como que essas culturas elas eram circulares, como que elas eram mais horizontais, né? Menos hierarquizadas, né? A Creta, ela foi um dos últimos grandes redutos da espiritualidade da deusa e das culturas matrifocais que nós temos, né? Creta, enquanto uma ilhazinha ali no sul da Grécia, quando os povos europeus vieram, eles ocuparam muito rapidamente o continente grego, né? Mas essa península ali, essa ilha, ela foi uma das últimas a serem ocupadas, a serem invadidas, na verdade, né? Então, do mesmo jeito que a gente tem essa importância de Çatalhöyük dentro do período neolítico, no período da Idade do Bronze, nós vamos ter aqui o Cretense, a ilha de Creta, que foi chamada pelos historiadores de Minoicos, né? Em homenagem à figura mitológica, né? Do labirinto, né? Do rei Minos, né? Do Minotauro, porque dentro dessa cultura também aqui dos cretenses, muito touro, né? Touro para tudo quanto é lado. Inclusive, uma autora que é a Riane Esler, autora do livro O Cálice e a Espada, livro muito bom. Opa, deixa eu ver se aparece aqui. Aqui aparece um pouquinho. Também lançado pela editora Palas Atena, ela defende, né, uma abordagem que diz que a civilização cretense, ela se originou a partir da migração desses povos lá da Península da Anatólia, lá da Turquia, que vieram para a Europa e se instalaram ali em Creta. Por isso que a gente vai ver tantas semelhanças, né? Semelhanças culturais entre esses dois povos, apesar da distância cronológica entre eles. Tudo bem? Então, dentro de Creta, da civilização minoica, nós tínhamos cultos muito profundamente ligados
à fertilidade, à natureza e aos mistérios da vida. Esse é um dos últimos retratos que nós temos é, do que é uma sociedade matrifocal, né? De uma sociedade matrilinear. As representações da deusa e do feminino, né, dentro de Creta, eles estão retratando a deusa muitas vezes com seios descobertos, assim como está nessa imagem que eu coloquei no slide para vocês, né? Representação com seios descobertos, segurando serpentes, que são símbolos do renascimento e do poder. Algumas delas carregam até mesmo leões na cabeça, né? Então, rodeadas, cercadas por outros animais, mostrando, enfatizando novamente essa ligação entre a deusa e as forças da natureza. Dentro desse próprio, eu estou trazendo esse livro da Joanne Esler, O Cálice e a Espada, porque talvez, lendo esse livro do Campbell, Os Deusas, né, vocês podem perceber que ele não dá uma atenção tão minuciosa aos cretenses, né? E esse livro aqui já dá, tem cerca de 2, 3 capítulos falando apenas sobre Creta, apenas sobre os minoicos, e como que a cultura da deusa floresceu e se desenvolveu lá, né? Então, eu acredito que esse livro tem alguns capítulos que sejam muito interessantes para complementar a obra do Campbell. Inclusive, a Ariane e o Campbell, eles escreveram um livro juntos, né? Eu estou tentando lembrar aqui se é Os 10.000 Nomes da Deusa, que eu acho que é, ou se chama Todos os Nomes da Deusa. Mas, enfim, existe uma obra que é de coparticipação deles dois, e com a própria Maria Hagimbutas, né, que fez diversas escavações no sul da Europa para buscar e interpretar os registros, né, desses povos que eram centrados na figura feminina. Então, também é um livro muito interessante. Mas, enfim, esse livro aqui da Ariane Esler, Cálice e Espada, complementa muito bem em tudo, né? Mas em especial relativo aos cretenses, aos minoicos, tem uma abordagem bastante profunda, né? Então, dentro dessa cultura, nós temos essa representação do feminino com muito destaque em Creta, né? Olha que essa figura que bonita, né? Tem tanto uma figura feminina, que a gente entende que possa ser uma sacerdotisa, novamente com seios desnudos. Ela está segurando tanto um pássaro, que pode significar uma força sutil, de leveza, né? Quanto uma serpente ali ao lado, né? Que a serpente rasteja pela terra, uma força bastante telúrica e selvagem. Ela está rodeada ali, novamente, por dois felinos, né? Um leão e uma leoa, em posição de destaque. Então, em Creta, as mulheres ocupavam posições de destaque, tanto na religião, quanto sacerdotisas, quanto na vida social. As representações artísticas mostram mulheres em atividades ritualísticas e religiosas, reforçando a importância do feminino sagrado. Nós vamos ver dentro dessa cultura que eles eram um povo muito fortemente artísticos, né? Tanto que quando a gente vai estudar a civilização minoica, é, uma amiga minha comentou que é como se fosse ler gibi, tentar estudar por um gibi sem as palavras, né? Porque é muita representação gráfica, né? Muitas gravuras, muitas pinturas, peças de cerâmica, peças feitas com ouro. Então a gente tem muito artefato artístico, né? Em compensação, a escrita já está meio prejudicada, né? Porque tem dois tipos de alfabeto, mas nenhum deles, acho que é cuneiforme A e B, uma coisa assim, mas nenhum deles foi traduzido até os dias de hoje, né? Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente infere da civilização minoica é a partir dessas representações, a partir das gravuras, né? Aproveitando, né, que eu estou falando, enfatizando essa questão dos seios desnudos, né? Eu vou trazer para vocês algo que está no livro O Cálice e a Espada, né? O Campbell, ele traz no livro dele uma citação, né? Dizendo como que é difícil nas sociedades matrifocais a desvinculação do menino em relação à mãe, né? E como que um determinado grupo de ancestralidade da Terra eles faziam esse desvínculo, né, da mãe, fazendo o garoto se entreter com uma porquinha, né? Então o garoto ia, se apaixonava pela porquinha, ficava, poxa, minha porquinha querida e tudo mais, e depois forçava a própria criança a matar o porquinho que ela tanto nutriu amor, a fazer esse sacrifício, né? E que isso seria uma maneira de primeiro transferir essa energia, essa vinculação que está em relação à mãe, primeiro em relação ao porco, e depois
passar por esse desmame em relação ao corpo. É uma maneira de fazer esse desvio da energia erótica, né? É uma maneira. Mas olha só que interessante que tá aqui na página 85 do livro O Cálice e a Espada, falando sobre a creta minoica, né? Diz o seguinte: a vestimenta das mulheres deixava o busto exposto, e a dos homens era diminuta e salientava a genitália, o que demonstra uma franca apreciação das diferenças sexuais e dos prazeres que essas diferenças viabilizam. Segundo o que se sabemos hoje, graças à psicologia humanista, esse vínculo prazeroso teria fortalecido um senso de mutualidade entre homens e mulheres enquanto indivíduos. Os dogmas religiosos, com frequência, veem o sexo como mais pecaminoso que a violência. Como escreve Hawkes, que é um estudioso do povo minoico, ele diz o seguinte: os cretenses parecem ter reduzido e desviado sua agressividade através de uma vida sexual livre e bem equilibrada. Ou seja, né, toda essa maneira de desvinculação da energia, né, essa energia, em vez de ser direcionada para a violência, como foi no caso do porquinho, né, ela foi direcionada aqui para a sexualidade dentro dos povos cretenses, né? Enfim, a gente pode encontrar o povo minoico como sendo um povo muito pacífico, novamente para aqueles indícios que eu comentei no começo da nossa leitura, né? Pelas próprias edificações lá, pelas casas não terem tanta diferença uma das outras, pela ausência de túmulos especiais para generais, né? Pacífica também pela ausência de fortificações militares, né? Essas fortificações militares que foram serem construídas lá foram a partir de 1200 antes de Cristo, né? Que foi quando já começou essa invasão dos povos indo-europeus. Antes disso, viviam sem fortificações militares. É muito curioso a gente estudar a Creta pelas coisas que a gente vê, né? Claro, a gente vê a plena representação do Homo ludens, né? O homem lúdico, através das diversas representações artísticas, né? É muito interessante ver isso, mas também é muito interessante, como diz a Jeanne Esler, o que a gente não está vendo, né? Então a gente não vê representações, gravuras de violência, de opressão, de dominação, né? De de matança sanguinária, né? E, inclusive, um outro contraste interessante que a Maria Gimbutas fez, né, quando foi estudar os cretenses, é que quando ela estava estudando os povos indo-europeus, ela se deu de cara com toneladas e toneladas de armas, de armamentos, né? Enquanto, quando ela foi estudar os povos da deusa, né, mas em especial os povos minoicos, cretenses, ela não encontrou essas armas. Então, a ausência de armas também, ela é muito significativa para a gente entender o funcionamento daquela sociedade que era preponderantemente pacífica, né? Enquanto os símbolos do masculino, em Creta, nós vamos ter o touro, né? Que a gente já viu muito sobre o touro lá na Turquia, na Península da Anatólia, né? Cerca de 3.000, 4.000 anos antes, né? Do que a gente está falando aqui. Mas aqui também o touro associado à fertilidade, ao poder, e a gente pode entender que o posterior mito grego do Minotauro, né, pode ser uma memória mitificada, né, desses cultos que aconteceram dentro na região minoica, né? Ah, e é interessante até, né, porque muitos mitos que nós vemos entre os gregos, entre diversas religiões, na verdade, algumas figuras, elas são deturpadas e demonizadas, porque eram, na verdade, retratação de divindades de povos anteriores. Então, eu esqueci o nome da autora agora, para falar a verdade para vocês, mas é a autora do livro de Sagrado Masculino, Entre Merlin e Dionísio. Livro muito bom, maravilhoso. E nesse livro, a autora chega até a falar que talvez o Minotauro, né, sacrificar o Minotauro e tudo mais, seja uma deturpação do antigo culto ao touro, o antigo culto ao gado, que era presente nas sociedades matrifocais, né? Então talvez seja uma maneira de distorcer a interpretação do Minotauro. E é muito interessante isso, porque muitos outros mitos que nós vemos sobre a deusa, né, seja através de Tiamat, através de Isis e Osíris, através de Baba Yaga. Então nós vemos a deusa Hera, aliás, gregos todos, né? Hera, Afrodite.
Vários mitos que nós vemos ali são certas distorções realizadas pela lente patriarcal, né, em cima de uma religião anterior que era centralizada na figura da deusa, na figura do feminino, né? Então é muito interessante nós termos essa hipótese em vista, né? Que talvez o que é um minotauro, que se tornou um monstro, né? Pudesse ser, na verdade, a figura de uma divindade anterior, né? Outro símbolo também, né? É o machado. Esse machado duplo é um símbolo muito recorrente entre os minoicos. Que ele o nome dado a esse machado é labris. E labris é a palavra deu origem à palavra labirinto, né? Labris, labirinto. E é muito curioso, porque tanto tem o labirinto do Minotauro, né? Como a própria civilização minoica, a arquitetura deles parece muito um labirinto, né? Os templos e tudo mais, é meio labiríntico. Ah, e esse significado da união dessas duas lâminas, né, mostra tanto que não pode ter uma coisa nova sem que algo velho morra. Então, morte e vida unidas, né, nesse eixo central. E lá para frente, no mito do Minotauro, esse machado duplo vai ser interpretado como as forças exteriores e interiores, né? Se eu quero derrotar o Minotauro, que são essas forças que me dominam, que me escravizam, por exemplo, a preguiça, sei que não acontece com ninguém, mas, por exemplo, a preguiça, né? Exige um compromisso tanto externo, né, de compromisso, de atividade, quanto um compromisso interno, né? E é isso, é lutar dentro e lutar fora para dominar o Minotauro, né? Para dominar o nosso lado animalesco que nos escraviza, né? Essa é uma interpretação. Claro que é uma interpretação é, patriarcal do mito, né? A gente pode entender nas culturas da deusa que ser transformado em animal, ser transformado em bicho, pode ser uma bênção, inclusive, né? Mas aí é assunto para outros capítulos, né? Talvez eu faça um vídeo lá no canal do YouTube, né? Luz da Deusa, para falar sobre a deusa Ártemis, né? Como que ela transforma o guerreiro, o caçador Acteon em um servo. E isso é visto como uma maldição para os gregos. Mas, sobre uma ótica da deusa, né? A gente pode interpretar como sendo uma bênção isso. Fica o convite para vocês entrarem no canal e conhecerem os outros vídeos, tudo bem? Então, esses são os principais símbolos dos minoicos. Bom, vocês devem reparar, então, que acontece algo de interessante, né? O próprio Campbell traz isso. Em mitologias masculinas, o Sol é masculino e a Lua é feminina. No entanto, no início do Neolítico e na Alta Idade do Bronze, o Sol era feminino e a Lua era masculina. O Sol jamais deixa de se apagar. Assim, não carrega a morte dentro de si, como é visto com o homem masculino, né? A vida é carregada dentro do feminino. E olha só como que é interessante, né? A gente reforça muito isso do masculino, solar, feminino, lunar, e isso está muito pautado também pelo esoterismo ocidental, né? Do século XX, tudo mais, muito reforçado aí. Mas nós formos perceber vários povos antigos já tinham isso, né? Então a gente percebe a deusa Amaterasu, que é uma deusa solar japonesa, né? Entre os egípcios aí lascou, né? Porque tudo é o contrário, gente, tudo é o contrário. Então você pensa, por exemplo, a deusa Sekhmet, Hathor, Bast, Aset, Isis, né? Todas essas deusas são deusas solares, né? E aí a gente pensa nos deuses masculinos, né? Então a gente pensa em Geb, deus da terra, a gente pensa em Osíris, a gente pensa em Anubis, a gente pensa no próprio deus Tote, que é a lua, né? Então, a gente vê aqui deuses lunares, e até mesmo receptivos, passivos, né? E deusas solares. Claro que isso vai mudar em relação aos egípcios, né? Com a chegada do povo grego-romano, no período helênico. No período helênico acontece essa transformação. Mas, de modo geral, a gente vê nessa cultura muito fortemente relacionado o sol feminino e a lua masculino. E a gente vai ver isso em outras também, né? Shiva é um deus também lunar. Deixa eu ver, agora na hora me falta, né? Mas existem muitos deuses que são deuses lunares. é, Dentro dos deuses iorubás, o Xumaré é muito relacionado à água também, por vezes à lua, né? Até a questão da própria água relacionada ao masculino, né? O que eu quero trazer aqui para vocês? É que a visão unilateral do feminino sempre sendo lunar,
receptivo, também é uma maneira de dominação, né? Então a gente deixa as mulheres nessa caixinha, né? Caixinha de ser receptiva, de ser intuitiva, de ter que mudar, e os homens dentro da caixinha solar, sempre tendo que exercer poder, sempre tendo que ser ativo. Como o Sol não muda, né? A masculinidade do modelo patriarcal é extremamente enrijecida, né? Então a gente não se permite transitar, mudar de opinião, fluir, ter contato com as emoções. E por vezes, ó, é muito triste, né? Como que por vezes, tanto o movimento sagrado masculino quanto o movimento sagrado feminino, tentando fugir, acabam reforçando esses estereótipos, né? Então reforça sempre a mulher na condição de lunar, sendo que a mulher também é solar. Reforça sempre o homem na condição de solar, sendo que o homem também é lunar, né? E temos diversas outras mitologias que mostram isso, né? É, claro que existe até toda uma questão política em cima disso, né? Eu gosto muito de estudar dentro dos povos iorubás, né? O culto tanto de Oxum quanto de Iemanjá. E a gente vê como que essas deusas orixás, que eram feiticeiras, né, de grande poder, elas foram apaziguadas, foram colocando só na caixinha da beleza, das emoções, dando uma sutilizada nessas deusas, né, e deixando aspectos de governo, de dominância, né, para deusas masculinas, né. Claro que dentro desses cultos, principalmente o de Oxum, né, é mais fácil de enxergá-la ainda enquanto guerreira, enquanto governante, né, esses aspectos ainda são mantidos, mas como que existe um esforço mesmo, né, para cada vez mais apaziguar o feminino e cada vez tornar mais forte, né, mais rígido, mais duro o masculino. Sendo que justamente, talvez nesse momento, por questão de equilíbrio mesmo, né, as mulheres têm que vivenciar mais o que seja um feminino ativo, um feminino solar, né, e já estão vivenciando isso de maneira bastante interessante, e os homens também se permitirem a vivenciar a medicina lunar, né, a fluidez do masculino, o contato com as emoções, o contato com a intuição, o contato com o seu próprio interior, o olhar para dentro, né, isso pode ser feito através da deusa? Pode, claro que pode. Mas também a deusa não é necessariamente lunar, né? A deusa também é solar. Então existem vários modelos do masculino que são lunares. Acabei de citar o próprio deus Tote, o deus Osíris, o deus Geb. Existem várias divindades, o Shiva, divindades masculinas que são lunares. Então, esse é um convite também, a partir dessa leitura, né, a nós expandirmos o nosso olhar sobre o que é solar e o que é lunar. Muitas vezes, a gente está chamando o solar ou o lunar, né, essas forças de masculino ou feminino, de acordo com o que nós esperamos que o feminino ou masculino haja, né? Às vezes não. Às vezes o solar só é solar, né? E nós que chamamos de masculino porque esperamos que masculino haja e se comporta dessa maneira, né? E feminino não poderia agir dessa maneira. Então aqui serve também uma provocação, né? Tanto para a gente se abrir contemporaneamente para essas possibilidades, quanto para estudar e buscar essas fontes anteriores, né? Do feminino solar e do masculino lunar. Bom, um último tópico que eu queria trazer para vocês é como que houve desde o Paleolítico, né? Tinha uma grande deusa regente de tudo, de todos, e essa deusa foi se especificando conforme o decorrer, né? Deusa das cobras, da serpente, mais para frente, a deusa do amor, a deusa da guerra. Foi acontecendo uma transição, né? De uma deusa muito poderosa, muito complexa, que contenha tudo, né? Assim como a própria deusa minoica, assim como a deusa Inanna, e com o passar do tempo, essas figuras foram ficando mais romantizadas e com raios de atuação mais restritos, né? E aqui eu coloquei a Afrodite, com todo respeito, apesar do culto dela ser muito complexo, né? Ah, isso é um reflexo da mudança cultural de uma sociedade que era matrifocal para uma sociedade que era patriarcal. Então, perceber essa força enorme do feminino. Em quais caixinhas que nós vamos colocar, né? Ah, no culto que eu estou falando aqui da deusa minoica, da deusa Inanna e de Afrodite, é muito interessante até, porque, aí já é polêmico demais, né? Mas tem até um livro da Janet e do Stuart Farrar, chamado A Deusa das Bruxas, né? O que relata como que essas deusas, elas podem meio que ser uma deusa só, né? Historicamente falando, elas como sendo um rastro, né? Então, o culto de Afrodite, que teria nascido em Creta, né? Tanto que por isso que tem alguns mitos que falam de Afrodite nascida da espuma do mar, Afrodite que veio do mar, né? Então, esse culto de Afrodite nascendo em Creta, e essas deusas peladonas, assim como Inanna, né, sendo também um resquício
do culto que remete desde o Paleolítico, né? Das Vênus encontradas no Paleolítico, desnudas e tudo mais. E aí é interessante, né? Porque mesmo Afrodite, sendo uma das poucas peladonas no Olimpo, né? Uma das poucas deusas peladonas, o fato dela estar sem roupa, ele é uma associação, um registro, uma aliança daqueles cultos de fertilidade e do corpo do feminino que estão associados lá da Idade das Pedras, né? Então é muito interessante também nós observarmos esse rastro, né? De onde que vem esses cultos, né? Gregos, em especial, é um assunto que eu gosto muito de estudar as origens a fundo, né? Porque eu brinco que nenhum deus grego é grego de verdade. Se tem, eu não conheci ainda, né? Mas é uma coisa louca. Você vai estudar Afrodite, estuda, estuda, ela vem da Turquia, né? Vai estudar Afrodite, estuda, estuda, vem dos minoicos. Vai estudar Dionísio, bom, Dionísio, o próprio mito já disse que ele é um deus dos estrangeiros, né? Mas o que eu quero dizer é que todos os deuses gregos, eles foram construídos e reorganizados nesse panteão, mas eles têm cultos anteriores aos povos gregos. Interessante isso, né? Muito bacana. Bom, em relação ao capítulo 2, esses eram os pontos que eu gostaria de ter trazido mesmo com vocês, né? Conversar sobre como que se deu o desenvolvimento do culto à deusa, tanto no Neolítico quanto na Idade do Bronze, a importância tanto da civilização cretense quanto da civilização de Çatalhöyük para registros registros históricos da espiritualidade da deusa, e no próximo encontro, nós vamos fechar, do terceiro capítulo, essa tríade que é mais histórica da espiritualidade da deusa, juntamente com a questão da invasão dos povos indo-europeus. A partir do terceiro encontro, a gente começa a falar da deusa sobre um viés mais espiritual. As deusas do amor, as deusas na Grécia, as deusas em Roma, as deusas egípcias. A gente entra numa camada mais arquetípica, inclusive, né? Mas de como que nós vivenciamos os mitos dessas deusas. Então, espero vocês em mais um encontro no mês de abril, né? No mês de abril, para conversar mais uma vez sobre a história do culto à deusa e depois partirmos para uma jornada mais prática. Bom, vou encerrar a gravação por aqui. A aula gravada vai ficar disponível no canal do YouTube. E para quem estiver online, né? Para quem estiver com a gente acompanhando, aí sim a gente começa a nossa conversa, as nossas partilhas. Essas partilhas não são gravadas, aí realmente só para quem está aqui com a gente. Tá certinho? Nos vemos no próximo encontro. Um beijão.